Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me escuta nesse dia, nessa hora, que a presença do Senhor, que a presença do Espírito Santo de Deus seja contigo e traga consolo e renova ao seu coração nesse dia, através da mensagem que você vai ouvir agora. Você já se sentiu invisível dentro da sua própria igreja? Servindo, ajudando, obedecendo, mas sem que ninguém perceba ou com o sentimento de que ninguém está te vendo? Nós temos vivido em uma época onde todo mundo corre atrás de seguidores, likes, títulos e reconhecimento. Mas e se eu te dissesse que existe um chamado que não busca aplausos e que na Bíblia há um discípulo que viveu exatamente assim, invisível para os homens, mas totalmente visível para Deus? Hoje eu quero te apresentar Matias, o discípulo que nos ensina que o anonimato também pode ser um lugar de glória. Poucos meses depois de nomear os 12 para a sua obra, Jesus passou uma noite em oração e no dia seguinte decidiu nomear mais 70 discípulos para o seu ministério. Essas pessoas, ao contrário dos 12, não teriam seus nomes registrados em nenhum lugar, nem teriam visibilidade. Elas permaneceram pura e simplesmente por amor, devoção e a certeza do chamado do Senhor Jesus. E assim foi. Sabemos que muito mais aconteceu durante o ministério de Jesus, além do que foi escrito, e com certeza esses 70 discípulos viveram experiências extraordinárias. Depois que Jesus encerra a sua obra e retorna para o Pai, a igreja de Atos, pela liderança de Pedro, decide então nomear um substituto para Judas, o traidor. Vejamos o que está escrito em Atos, no capítulo 1, a partir do verso 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Matias era o discípulo invisível. Ele sempre esteve lá, seguindo Jesus. Antes mesmo da nomeação dos 12 ou dos 70, ele estava presente, invisível aos homens, mas visível aos olhos do Senhor. E existem 2 detalhes que chamam a atenção nesse texto. Em primeiro lugar, Matias é colocado ao lado de um homem chamado Justo. E eu não me coloco no lugar de juiz ao ponto de dizer se Barsabás era justo de fato ou não. Mas perceba que Pedro diz em oração: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Havia algo no coração de Matias que Deus viu. Ele não tinha nem ao menos um adjetivo dado pelas pessoas, como José, que era chamado Justo, mas foi o escolhido para ocupar esse lugar. Quantas vezes queremos ser chamados de justos ou sermos vistos como justos aos olhos das pessoas? Quantas vezes fazemos tanto com intenções erradas? Quantas vezes fazemos de tudo para ser um dos 12, afinal, ser apenas um dos 70 não tem o mesmo brilho, não tem a mesma visibilidade ou brilho suficiente?
Havia um chamado para Matias, o qual ele não esperava receber, apenas decidiu seguir a Cristo e nada mais. E esse chamado se concretizou no momento exato da necessidade da igreja de Atos. Talvez hoje Deus tenha te oferecido um lugar invisível, anônimo, onde você se sente insignificante, mas saiba que isso é apenas a interpretação humana a respeito da vida cristã. E essa visão distorcida pode nos roubar a alegria de simplesmente servir. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a perceber que a glória de Deus só se manifesta quando estamos no lugar onde Ele nos colocou. E essa glória não depende dos aplausos ou reconhecimento das pessoas. Por isso, não tenha medo dos chamados que são considerados pequenos. Não tenha medo de permanecer por muito tempo nesse lugar. Não coloque o reconhecimento humano como critério para julgar se de fato você foi chamado por Deus ou não. Não desista se você parece estar tempo demais ocupando esse mesmo lugar, pois assim como você, Matias ocupou esse lugar e viu até mesmo o Mestre ser crucificado, mas permaneceu firmado na santa esperança. Seja encorajado hoje a ver a glória no lugar pequeno e renove hoje o seu contentamento no Deus que conhece o coração de todos. Se essa mensagem, se essa ministração fez sentido para você, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, mas principalmente compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está vivendo esta situação. Que Deus te abençoe.